Fala galera do Plante Cozinhe, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Bruno. Hoje eu tô aqui, galera, na minha casa para mostrar para vocês como você vai ter que germinar sementes de hortaliça na sua casa da forma certa, para você não ter mais erro, galera, para você ter uma boa germinação e com isso ter mudas de boa qualidade e conseguir produzir alimentos orgânicos na sua casa. Então, fique até o final do vídeo porque eu vou dar uma dica extra que todo mundo erra, eu vou deixar para dar no final para você aprender tudo certinho, tá bom? Não esqueça também de deixar o seu like, de se inscrever e bora cultivar com a gente! Pessoal, a forma mais tradicional de você germinar as sementes aqui de hortaliças, vamos pegar por exemplo aqui, tem essa cebola roxa, aqui a gente tem o maxixe. O jeito certo de você fazer é fazendo o semeio numa bandeja plástica com substrato para mudas, onde você faz um buraquinho de no máximo 1 centímetro de profundidade, onde você vai colocar algumas sementinhas, vai cobrir com mais um pouquinho desse substrato e vai manter a umidade até que as sementes comecem o seu processo germinativo. Geralmente nessa fase aí que a gente acabou de semear, a gente coloca a bandeja num local escuro, fechado, para ela ficar bem úmida e para que a semente comece a sua germinação da maneira certa em um ambiente agradável ao crescimento dela. No entanto, galerinha, quando você faz o plantio dessa forma, né, você vai ter que esperar ali uns 30 dias até a sua mudinha estar pronta para fazer o plantio. Essas informações básicas de como você vai fazer o semeio para a plantinha formar uma mudinha de boa qualidade, você consegue observar aqui no verso da própria embalagem de sementes, onde tem dicas gerais de cultivo que auxiliam e muito você iniciar o seu plantio com o pé direito. No entanto, o que acontece? Tem algumas particularidades, alguns problemas que podem surgir na hora de fazer a germinação das sementes e eu vou explicar todos eles para vocês. Então presta atenção. Primeira coisa que pode atrapalhar o processo de germinação das sementes é quando você pega uma semente que está fora do prazo de validade. Geralmente essas sementinhas assim de saquinhos, elas têm uma validade média de 2 anos. Depende também do tipo de planta. Algumas pode ter até mais, outras pode ter até menos. Quando você for olhar para comprar um saquinho desse semente, observe se ela está dentro do período de validade e observe também outra coisa muito importante. Se ela está armazenada num local seco, à sombra, em um local arejado. O que acontece é o seguinte, muitas vezes as lojas expõem ali as suas sementinhas numa bancada que fica exposta ao sol, exposta à umidade e tudo isso vai atrapalhando o processo de germinação das sementes. Ela vai ficando, mesmo ela estando dentro do prazo ali de validade, ela vai ficando velha aqui dentro, porque ela não está armazenada num local à sombra, num local fresco, num local arejado. Então você tem que observar tudo isso. Sabe o que eu faço geralmente quando eu vou nas lojas comprar sementes? Eu sempre olho a sementinha que está na frente. Por quê? Essa uma que está na frente, geralmente eles colocam as que estão mais próximas da data de validade, coloca ali na frente. Então eu olho, vejo a data de validade e eu vou mexendo ali nos pacotes e vejo as do fundo. Se tiver data de validade maior, eu pego essa do fundo, porque muitas vezes você pega uma sementinha dessa e ela dá para você fazer vários semeios. E na hora que você vê, está armazenado lá na sua casa, ela acaba vencendo. Então, siga essa dica. Outra coisa muito importante, gente, que tem muita gente que erra, é com relação à profundidade do semeio. Quanto menor for a sua semente, mais raso ela tem que ficar. Geralmente, olha só, para uma semente dessa daqui de cebola, a profundidade é de 0,5 centímetro, porque ela é bem pequenininha. Quando você pega uma semente de agrião que é menor ainda, a profundidade tem que ser quase que 0, tem que ser bem superficial ali na flor da terra, porque ela não vai ter tanta força, tanta reserva para estar rompendo essa camada de substrato e estar iniciando a sua germinação. Muita gente também tem dúvidas com relação a isso daqui, a porcentagem de germinação das sementinhas. Quando a gente vai fazer o semeio, geralmente a gente coloca mais de uma,
Porque muitas sementes, elas não têm 100% de porcentagem de germinação. Isso daí é normal, gente. Tem algumas regras, algumas leis que as empresas produtoras de sementes têm que seguir. Elas têm que fazer o teste de germinação lá na empresa. Mas, por exemplo, no caso aqui dessa cebola híbrida roxa, essa cebola bonita aqui, ó, bem roxa escura, a porcentagem de germinação é de 81%. Então, quando eu vou fazer o semeio, eu já tenho que considerar que 19% das minhas sementes que eu jogar ali, elas podem não germinar. Por isso que a gente tem que colocar mais de uma semente por célula, senão não vai dar bom e eu não vou conseguir germinar elas da forma adequada, tá bom? Também preste atenção numa coisa, gente, olha só. Aqui eu tenho semente de vários tipos, tem dessa abobrinha aqui que é linda, tem aqui de pimenta, e a gente tem alguns contrastes, algumas diferenças das sementes com relação ao ambiente mais adequado para elas germinar. Geralmente elas precisam de água, isso é certo. Só que algumas sementes, para elas germinarem, como por exemplo a semente aqui de pimenta, elas precisam de uma temperatura maior. Quando você faz o semeio da semente de pimenta, na época de frio, igual já aconteceu aqui em casa, né, Regi? A gente fez o semeio na época do frio, a semente de pimenta não germina, minha gente. Ela não germina, ela gosta de temperaturas mais altas para ela germinar. Já essa semente de abobrinha aqui já não tem tanto problema. Germinar, ela germina. Ela só não é boa para você fazer o cultivo no frio. Mas que ela germina, ela germina. Tem vários tipos aqui. Cada uma delas tem a sua temperatura ideal de germinação. Quando você está num ambiente, por exemplo, muito frio, lá no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, na Serra da Mantiqueira, às vezes você tem que fazer uma estufa coberta com plástico ou uma casa de vegetação totalmente fechada para a temperatura ficar mais elevada e você conseguir produzir as suas mudas. Mudinha de alface, por exemplo, quando esfria bastante, ela demora bastante para crescer e também tem problema de germinação. Por isso que você tem que prestar atenção nesses detalhes. Tem muita gente que pergunta aqui pra gente do Plante Cozinha, por que a semente não germinou? Fala assim, Bruna, minha semente não tá germinando, o que será que tá acontecendo? Galera, à distância, se eu não ver o que aconteceu, não souber detalhes, não ter mais informações sobre o que está acontecendo, não dá pra gente ajudar as pessoas, né? Tem muita gente que pega, por exemplo, terra do quintal, terra da horta, coloca lá do saquinho e coloca a semente para germinar. O que acontece? A semente, ela precisa de uma terra fofa, arejada e que retenha umidade para ela germinar. Aqui na minha casa, por exemplo, se eu fizer isso, as sementes não germinam. Por quê? A minha terra ela é bem arenosa, ela fica bem pesada em cima da semente e ela retém pouca umidade. Então você molha, ela seca rápido e na hora que a semente começa a germinar, forma um cascão por cima da terra e a semente não consegue romper esse cascão, levando aí a emissão da parte aérea da planta e também o crescimento, né, da plantinha, da sua mudinha. Para você plantar a semente e conseguir ter boa produção, o ideal é você fazer a muda usando substrato específico para mudas. Substratos que você pode comprar pela internet ou comprar em casas agrícolas. Eles são ricos em vermiculita, que retém a umidade. Eles têm também fibra de coco, que ajuda a dar aeração e retém também um pouco de umidade. E também eles têm casca de arroz carbonizada, além de adubos. A casca de arroz, ela deixa a terra bem fofinha. Assim a semente consegue romper a terra, consegue ter um ambiente úmido, um ambiente adequado e consegue formar uma mudinha de qualidade bem enraizada para você plantar lá na sua horta. Ó, pessoal, tô deixando aqui embaixo na descrição o link onde você pode comprar vários tipos dessas sementes que a gente tem aqui, tá bom? Também dá para você comprar esse substrato aí para fazer mudinha pela internet e receber na sua casa. Depois você dá uma olhadinha, tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Muitas pessoas pegam um pimentão como esse aqui, retira a semente e depois planta e fala, pô, minha semente não germinou. O que acontece? Olha só, sementinhas de frutos, como esse aqui que você colheu ou comprou lá na feira, muitas vezes, quando você te retira, essas sementes não estão com 100% da sua viabilidade. São sementes que às vezes não estão maduras, não estão no ponto ainda de colheita para você colher a semente e armazenar ela para germinação. Por exemplo, se você pegar num pimentão verde desse daqui, não dá certo,
o melhor é pegar num pimentão que esteja maduro. Então tem várias coisinhas que influenciam nesse processo germinativo de sementes retiradas assim de frutos. Por exemplo, quando você compra essa semente aqui, ó, que é a semente de pimentão, que gerou esse pimentão, inclusive, semente de pimentão comprada, a empresa, ela produz a semente num ambiente tratado, controlado, onde as plantas são saudáveis, são livres de pragas, de doenças, e também a sementinha, ela passa por um processo de tratamento, ela passa por um processo de seleção, ela tem 99,9% de pureza, e outra coisa, ela passa pelo teste de germinação, que garante, nesse caso aqui específico desse pimentão, que 80% das sementinhas que estão aqui nesse saquinho, elas vão germinar, o que pode não acontecer quando você pega assim de um fruto que você comprou na feira ou que você colheu lá na sua casa. Boa parte das alfaces, para a sementinha germinar, ela precisa passar por um processo de frio. Ela precisa ser colocada lá na geladeira. Geralmente, a gente coloca essa sementinha, até fiz uma colinha aqui, ó, umas 12 até 24 horas, deixa armazenada ela lá na geladeira. Depois você faz o semeio, que ela acaba germinando. E depois que ela germina, aí tem que ter uma temperatura adequada para a plantinha crescer. Por isso que muitas vezes o pessoal usa de estufas para fazer a mudinha de alface, porque é uma muda bem sensível e bem difícil de fazer, tá bom? Essa dica aí que eu tô falando do alface são sementes que têm dormência. Por que que a semente tem dormência? Porque a planta, ela não quer já jogar a semente no meio ambiente e fazer com que essa semente germine. Ela quer que a semente germine em condições adequadas para o crescimento da planta. Então, a plantinha de alface, a plantinha aqui também de coentro. O coentro também é outra planta que a semente não tem uma germinação rápida. Ela precisa passar por um processo de quebra da sua dormência. Sabe o que você faz com o coentro para plantar ele e ele germinar mais rápido? Você pega a sementinha e quebra ela em pequenos pedacinhos. Porque na verdade, ó, no caso do coentro, a gente está falando de semente, mas aquilo lá é um diaquênio. Ali tem duas sementes, naquele frutinho ali, tem duas sementinhas. Então, quando você quebra, você separa essas duas sementinhas, o que facilita o contato delas com a água, aí ela incha, começa a emitir a radícula, que é o processo germinativo, o processo fisiológico da germinação, com a emissão da sua radícula. Quer saber de outra semente também que tem dificuldade de germinação e que, na verdade, aquilo que a gente chama de semente também não é semente, é um fruto? Estou falando do espinafre. O espinafre tem dois tipos. Tem o espinafre da Nova Zelândia, que é aquele espinafre mais comum, e tem o espinafre de Virofly, que é aquele espinafre verdadeiro, aquele espinafre do Popeye. Os dois têm dificuldade de germinação. No caso do espinafre da Nova Zelândia, você tem que raspar o bico da semente numa lixa até que comece a aparecer a parte carnudinha dela. Raspar toda aquela casquinha. Depois você pega esses frutinhos que você raspou, tá? Que é o frutinho, coloca de molho na água por 12 horas. E só depois disso você faz o semeio e aí inicia o seu processo de germinação. Quando a gente não faz isso, a semente dificilmente germina, tá bom? No espinafre de Virofly, o que a gente tem que fazer? Virofly ou Viroflay, né? A gente pega essa sementinha, coloca ela de molho na água ou borrifa água nela para ela ficar úmida, coloca num papelzinho, toalha, bem umedecido e coloca a sementinha dentro da geladeira de 6 a 12 horas. Só depois desse período de umedecimento e também de frio que ela passa, você faz o semeio. Aí você consegue fazer com que o espinafre de Virofly tenha uma boa taxa de germinação, porque do contrário fica bem difícil, tá bom? São sementes bem trabalhosas de você semeá-las. Galera, mas pelo amor de Deus, gente, olha só, não esqueça a sua semente semeada lá na sua bandeja, no seu vasinho. Não esqueça de cuidar dela, tá bom? Muitas vezes as pessoas colocam lá a semente, joga água uma vez só ali durante o processo de germinação, e esquece ali, fala assim, ah, já irriguei, tá bom. Depois de uns 7 dias você volta lá, não germinou, você não irrigou mais e a sementinha já morreu, já não formou nenhuma planta, e aí você fala que a semente não é de boa qualidade, que você não tem a mão boa para plantar. Tem semente que demora um pouquinho mesmo para germinar. A semente de pimenta é um caso, tem a semente do
Do quiabo também, é outra que demora alguns dias para ela estar germinando. Então você tem que colocar ali na bandeja, fazer o semeio e manter a irrigação várias vezes durante o dia. Ó, vou dar uma dica extra para vocês. Não adianta nada você germinar a sua semente e não saber cuidar dela, tá bom? Quando ela germinou, você tem que manter num local ensolarado. Não adianta nada manter na sombra, senão ela vai estiolar, ela vai ficar caneluda, como a gente fala, vai acabar tombando e você não vai conseguir produzir uma muda de boa qualidade. Mantenha a irrigação várias vezes ao dia. Fique de olho nas suas sementinhas, nas suas mudinhas, melhor dizendo, para ver se não aparece nenhuma praga. Pode aparecer lagarta, pode aparecer pulgão. Se aparecer lagarta, você pode usar um inseticida biológico à base de Bacillus thuringiensis, que é natural e não é veneno. Se aparecer pulgão, você pode passar óleo de nim, que também é um inseticida natural que funciona super bem e que resolve o problema dos pulgões na sua muda. Outra coisa também, ó, não esqueça de fazer adubação. Adube a sua mudinha. Durante o período de crescimento dela, que demora mais ou menos 30 dias, você pode aplicar uma vez por semana o adubo humus líquido, que é feito pela diluição do humus de minhoca em água. Eu gostaria de perguntar para vocês o que você está plantando na sua casa. Deixa aqui o seu comentário falando o que você plantou, qual dificuldade que você teve. Eu adoro responder todos os comentários, porque pra gente vocês são muito especiais. Não esqueça de deixar o seu like aqui nesse vídeo, de se inscrever no nosso canal e de nos seguir nas redes sociais. Desejo a todos vocês ótimos plantios, boa germinação, boa colheita e fartura de alimentos orgânicos na sua mesa. Um grande abraço e até o próximo vídeo aqui no Plante e Cozinhe. Tchau!